Você é você mesmo e não é outra pessoa. E isso não é uma obviedade que qualquer um poderia dizer, mas sim algo que podemos pensar filosoficamente. Quando eu falo para vocês do livro Educação Sentimental, do William Marias, ele fala uma coisa muito curiosa que eu sempre gosto de trazer aqui, que ele fala que ao longo dos séculos 19 e 20, perdemos uma dimensão muito fundamental da esfera humana, que é a dimensão da alma. Isso faz com que as melhores inclinações do ser humano, isso faz com que as melhores capacidades humanas e as melhores faculdades fiquem relegadas a um mero acaso ou uma dimensão inexistente. De forma que, quando nós tiramos a dimensão da alma humana, o que é que nos sobra? Nos sobra male male, né? Muito mal e porcamente, a parte genética, ou seja, os nossos antepassados, né, aqueles que nos criaram, e toda a nossa herança genética, que não é pouca coisa, mas que opera, vamos dizer assim, numa linha muito horizontal, certo? E, claro, a dimensão social. Vamos agora, então, pensar um pouco sobre essas coisas e como para nós é muito mais confortável assumir isso, né, do que simplesmente encarar a nossa própria realidade como é. Então, vamos lá. Primeiramente, acho que para entender bem o que eu estou querendo trazer aqui, tem uma frase do Ortega y Gasset que tem muito pela internet, o pessoal gosta de citar bastante, mas que vai servir bem para o que eu estou querendo trazer aqui, que é aquela que ele fala o seguinte: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se eu não posso salvá-las, tampouco não posso me salvar. Algo mais ou menos assim. Então, o fato é o seguinte: a compreensão daquilo que nós somos e daquilo que nós precisamos realizar na vida, né, aquilo que eu tenho falado nos últimos vídeos sobre vocação, etc., ela vem através do entendimento do nosso entorno. E a partir do entendimento do nosso entorno, a gente consegue ter uma clareza maior sobre qual a missão que nós devemos fazer na vida. Isso quer dizer que eu já nasço com certas capacidades que são inatas, certo? E eu tenho também um entorno que me proporciona certas dificuldades que eu preciso superá-las, né? São como provas da vida, né? E beleza, isso acho que as pessoas compreendem bem ou não, né? Mas que isso está mais difundido, né, hoje. Essa compreensão, como posso dizer, kármica em relação ao nosso ambiente, ela vem sendo desenvolvida até que de uma forma interessante, né? Então conseguimos ver vídeos sobre isso na internet e tudo. E tem também a questão genética, que para nós tem um peso assim meio condenatório, né? É algo que eu vejo muito nos animes, né? Ou seja, aqueles desenhos japoneses que trazem muito sobre filosofia também, né? Em geral, independente da idade, né? Os animes costumam ter essas camadas, né? Ainda que seja um desenho para criança, muitas vezes ele tem ali suas camadas filosóficas. E às vezes não, às vezes é um desenho para adulto também, que também vai trazer esses elementos. Mas uma coisa que traz muito é a questão genética que é abordada, ou seja, fulano que é filho de alguém, logicamente ele vai adquirir certas capacidades que são inatas à sua posição, à sua condição, que já herdou do seu pai, e o pai ele aprendeu com o pai dele, né, a fazer uma certa habilidade ou a fazer alguma arte, alguma luta, e ele vai transmitir isso para o seu filho e assim por diante. Isso gera toda uma corrente que vamos transmitindo, né, esses elementos. Então, repare como isso pode parecer muitas vezes catastrófico, né? Porque é como se eu tivesse um cenário, né, onde tudo o que eu tenho à minha disposição seja aquilo que me é concedido, né? Ou seja, eu tenho uma linhagem boa, né, uma genética boa, como gostam de falar assim, ou acabou para mim, né, nesse ramo genético. Ou eu tenho uma condição social boa, né, sou herdeiro, ou acabou para mim também nesse campo social. E sem contar que muitas vezes a gente
fecha a vida simplesmente nisso, sendo que a dimensão da alma, ela vem trazer muitos outros aspectos, os quais a gente precisa começar a se relacionar. Não simplesmente para fugir disso, né? Até porque não se trata de fugir, se trata de integrar as circunstâncias, como já trouxemos aqui, né, com Ortega y Gasset, mas se trata de aprender a superá-las através da sua integração. E a superação não quer dizer um rechaço. Pelo contrário, quanto mais rechaçamos aquilo que nós temos no nosso entorno, quanto mais rechaçamos a nossa família, quanto mais rechaçamos aquilo que nós não conseguimos dominar, né? Como eu falei essa semana, por exemplo, o desenho, né? Sou um bom desenhista. Imagine se eu começo a rechaçar isso começa a aparecer mais como algo que eu preciso desenvolver cada vez mais, né? E como algo que vai travar o meu desenvolvimento. Mas se eu abraço isso como algo que tem a sua importância, independente de eu ter o domínio sobre isso ou não, eu aceito isso como algo que eu simplesmente não consegui, né, superar. Ainda que venha que melhorei, né, nesse aspecto, não foi algo que eu, vamos dizer assim, me excedi, né, ou tive grandes desenvolvimentos, né. Aqui fica uma questão, né? A despeito do meu pai ser um bom projetista, né, ele sempre foi um bom planejador de espaços e sempre construiu coisas muito bem planejadas, sempre foi muito bom nesse sentido organizativo, assim, sempre foi um grande organizador de espaços, né? Mas enfim, voltando aqui para a questão da circunstância. Então, se eu não recebo algo da minha genética ou de fora, no sentido da minha classe social, eu estou condenado a viver uma vida que eu não quis, né, que eu não quero viver. Então, assim, é como se fosse uma sorte muito vagabunda, né? Ou eu ganho tudo e gosto disso, né? Ou aprendo a gostar disso, ou fica nisso, né? Porque não tem outra opção. Se eu tiro a dimensão da alma humana, né? E por isso a educação sentimental é tão importante, e isso deve ser feito através da iniciação aos grandes poemas, né, como no caso, né, da Ilíada, Odisseia, os Lusíadas, a Divina Comédia, etc, etc, etc. Né? Por quê? Porque através dos poemas nós tomamos contato com certos sentimentos que não são das pessoas comuns, né? Ou seja, porque as pessoas comuns não conseguem pensar sobre essas coisas, não conseguem captar a dimensão da alma, né, comum nesse sentido, não é em questão social, muito pelo contrário, né, a inteligência é desperta independente da condição social, independente da sua condição genética, e sim, através do desenvolvimento sentimental a gente consegue abarcar mais coisas, abraçar essa dimensão da alma e superar as circunstâncias que nos são colocadas, não como condenações, não como correntes, mas sim como obstáculos para que nós possamos aprender aprender com eles a superá-los, e com isso, obviamente, ficamos mais fortes, né? Então, os obstáculos eles estão na vida para que a gente possa também aprender mais sobre nós mesmos, mas não aprender mais do ponto de vista genético, sociológico, e sim aprender mais do ponto de vista da nossa alma, que vai nos levar invariavelmente para a nossa vocação. Então, assim, é um adendo, né? Essa vocação que eu tenho falado tanto, e que tenho falado dessa espontaneidade, né? Ela vai se relacionar, ela pode ou não estar relacionada, melhor dizendo, com o nosso contexto, né? Eu posso querer, com isso, continuar o trabalho do meu pai, né? Vamos dizer que o meu pai fosse um ferreiro, né, antigo, daqueles que trabalham com coisas muito específicas e tal, e a arte vem morrendo porque não temos mais tantas guerras de combate com ferro de espadas, por exemplo, né? Então não usamos mais aquelas coisas todas, né? Então ferreiro não é uma profissão que seja útil nos dias atuais, né? Nesse sentido que eu estou colocando aqui, né? Ou seja, essa profissão foi transferida para um outro tipo de trabalho, né? De fundição, de metalurgia, etc. Enfim, então assim, eu posso
vamos dizer que meu pai fosse um ferreiro e eu queria continuar essa sua arte. Tudo bem, tudo certo. Se isso está em seu coração, se isso está na dimensão da sua alma, vai ser fácil para escutar o que é o seu íntimo em relação a isso. E então vai ser vamos dizer assim, uma sorte, né, muito grande e muito, vamos dizer assim, providencial que a vida se coloque dessa forma e você rapidamente se integre a tudo. Porém, eu, né, ouso a dizer que para a grande maioria das pessoas não é assim. Hoje parece que tudo está meio jogado ao acaso, né? E a gente tem pessoas que são de uma tendência muito metafísica, muito intelectual, muito é, especulativa, muito contemplativa, que nascem em famílias muito simples, né? Que às vezes têm muitas dificuldades sociais, que exercem um trabalho que é muito braçal, né? E o contrário também, às vezes você tem pessoas que nascem né, vamos dizer assim, de contextos muito é, intelectuais, mas a pessoa tem uma vocação mais da ação, uma vocação de trabalho braçal mesmo, né? E que com isso não quer dizer que seja um trabalho que use menos a inteligência, mas que use um outro tipo de inteligência, tá? Então aqui eu não faço essa distinção do tipo, se a pessoa é um intelectual, trabalha com esses elementos que estão diretamente ligados à alma humana, né? No sentido é, teórico, né? Ele vai ser superior, não necessariamente, né? Não necessariamente, mas sim que ele tem uma natureza que busca outras coisas e aprende através de outras coisas. E assim, né? Assim, a vida, Deus, o karma o colocou para que ele possa aprender a desenvolver as suas melhores capacidades e evoluir, né? É sempre bom lembrar essas coisas porque os grandes homens da humanidade muitas vezes foram pessoas muito simples, né? Ou não, mas é isso que eu estou querendo colocar aqui. Não é algo que é definido por isso. Porque Buda foi filho de um príncipe, por exemplo. Buda foi um príncipe, filho de um rei. Confúcio, pelo contrário, já nasceu numa família muito, muito, muito pobre, tá? Mesma coisa de Jesus, que foi um carpinteiro. E, se eu não me engano, Pitágoras também, muito simples. E assim, porém outros homens, por exemplo, Sêneca, ele sempre foi nobre, né, de boa condição. Todos eles legaram para nós uma série de ensinamentos que são assim indispensáveis para o nosso crescimento quando nós queremos uma instrução, queremos um direcionamento na vida. Mas o que é que a gente precisa fazer? Precisamos, para começar a desenvolver essa identidade, né, que eu falei, a nossa identidade é da nossa responsabilidade. Precisamos não só encontrá-la, como recriá-la dia a dia, colocá-la na vida, em atualização, atualizá-la dia a dia. Saber se o que nós recebemos da vida, seja do ponto de vista genético, seja do ponto de vista social, tem uma relevância para nós, né, nesse sentido mais metafísico, para que a gente possa levá-lo conosco, ou para saber se vamos precisar construir um outro caminho. Geralmente, quando a gente fala nesse sentido da vocação, a gente pensa nesses elementos para que a gente possa saber como vamos integrar nossas circunstâncias, porque fugir delas também não é uma opção, visto que isso é como uma parte da regra do jogo, né? Já nascemos com isso, essas são as condições que são dadas para nós, a gente precisa aprender a lidar com elas de alguma forma, né? Então, fugir nunca é uma boa opção, nunca é algo que vai ser saudável para nosso desenvolvimento. Então, assim, vamos pensar que precisamos desenvolver primeiro um processo de avaliação das nossas circunstâncias e saber qual é a resolução para os problemas que enfrentamos hoje, principalmente esses problemas que são mais internos, né? Limitações do tipo emocional, físicas e mentais, né? Dificuldades que a gente precisa superar, as dificuldades que são dadas dentro do nosso meio, né? Para que a gente possa saber até onde podemos agir, né? Não podemos ser burros,
irresponsáveis nesse sentido e agir sobre coisas que nós não temos condições materiais de mudar, e a partir disso traçar um rumo, né, um sentido, né, algo que dentro das minhas qualificações tenha um propósito, né? Então, através desse propósito que não que eu defini para mim, né, o que eu criei para mim, que eu simplesmente descobri após fazer um exercício de perscrutamento da minha própria alma, né, um exercício de viagem interior, né, um olhar no espelho da alma, um exercício de reflexão que às vezes leva muitos anos, né, mas que se faz profundamente necessário, principalmente nesses tempos em que essa dimensão da alma ela não é acessível, porque não estimulamos isso, né? E como um músculo que não usamos fica atrofiado, né? Então nós não sabemos exatamente o que sentimos, não sabemos exatamente o que se passa dentro dos nossos, da nossa fantasia, dentro da nossa imaginação, quais exatamente são os nossos sonhos. E tudo fica meio uma coisa que tanto faz, né? Eu vou fazendo, né, de qualquer jeito e é isso, né? E aquela coisa, né? Se eu não consigo definir a vida que eu quero para mim, algo já está definido, né? Vamos acabar ficando como a maioria, porque é assim que funciona, é uma questão estatística, né? Se para mim tanto faz qualquer coisa, tudo bem, eu vou então seguindo a corrente e vou, né, invariavelmente parar em algum lugar que eu não escolhi, mas que certamente alguém escolheu e que certamente alguém está muito feliz em que eu esteja lá, né? Mas certamente não é alguém que seja importante para mim, mas sim alguém que tem muito interesse em que eu fique nessa posição por alguma razão. Então, você é você. É necessário que você descubra quem é você. E para isso eu não posso jogar a culpa, né, nos meus pais ou, né, naquela condição social que eu adquiri. Eu preciso entender quais são esses vícios que eu herdei, porque os vícios dos nossos filhos são os filhos dos nossos vícios, né? Então isso quer dizer que eu já venho de uma condição que já tem, né, já tem uma tendência, porém, assim como tem esses vícios, tem também as virtudes. Eu preciso aprender a olhar para isso e desenvolver esse lado virtuoso dentro da condição que eu tenho social e da condição genética que me é dada. Mas em nenhum momento eu posso simplesmente olhar para fora e dizer, não, eu sou assim por causa disso e disso e disso, porque essa racionalização da a racionalização da desgraça, né, em que nós nos encontramos, né, ou da barra funda, enfim, né, da lama em que nos encontramos, a racionalização disso só faz com que nós nos acomodemos cada vez mais e não descobramos qual é a nossa missão em vida. E isso pode ser algo muito simples, tá? Sei lá, que às vezes a gente pensa como missão, as pessoas se relacionam como uma revolução que a pessoa vai ter que promover e tal. Não, às vezes sei lá, se tornar um pedagogo, né? Um educador de crianças, um fotógrafo, né? Alguém que trabalhe de forma muito simples, um padeiro, né? Sapateiro. Eu acho interessante porque quando Platão dá os seus exemplos das vocações na República, né? Ele fala sempre profissões do dia a dia, né? Uma pessoa que tem a vocação para ser sapateiro, uma pessoa que tem a vocação para ser pedreiro, para ser alfaiate, né? E aí eu fico olhando assim, hoje talvez se a gente olhasse para isso e ficasse, pô, pelo amor de Deus, Platão, eu tenho vocação para coisas superiores, né? E ele estava falando de desenvolver certos elementos, certos mecanismos, né? Onde a cidade estaria bem abastecida, né? Mas isso não quer dizer que a alma do sujeito estaria circunscrita àquela profissão, jamais. Diversas vezes ele vai colocar elementos que vão suportar o que eu estou falando agora, né? Vão dar embasamento a isso. Então, muitas vezes a gente se olha no espelho, né, e vai enumerando os defeitos que nós temos simplesmente para concluir que eu sou assim por causa de tais e tais coisas, né?
Eu acho que não é algo tão deprimente fazer isso. Na verdade, eu acho que ajuda a gente ter uma clareza, né, aonde estão nossas questões e por que isso é assim. Mas é algo muito deprimente, muito frágil, né, quando nós simplesmente terceirizamos a responsabilidade da nossa vida para essas circunstâncias e não assumimos o controle, né, daquilo que nós podemos controlar, que é a nossa vida, e buscamos ativamente uma mudança nesse sentido. É algo que não é fácil, que não é simples, né, e que pode levar bastante tempo, mas que é libertador, tá? Porque não só a autenticidade, mas a autonomia que a gente vai adquirindo nas decisões vai nos tornando mais conscientes e mais, como posso dizer, mais dignos até do que vamos construir e da nossa própria vida, né? No aspecto que nós somos mais possuidores da nossa vida, tá bem? Então, a reflexão do vídeo de hoje é essa, tá? Vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e essas coisas todas. Até a próxima. Tchau, tchau.